Bem-vindas e bem-vindos. Este é mais um episódio do podcast e da videoconferência de diálogos, que é patrocinado pela Veredas de Inteligência Estratégica, Normando Rodrigues Advocacia e Crivelli Advogados. Bom dia a todos. Hoje nós temos aqui, da mesma forma que no nosso primeiro episódio, temos uma turma da pesada, temos o ex-ministro Ricardo Berzolini de volta. Seja bem-vindo, Ricardo. Já teve na discussão anterior, além de ex-ministro, ex-dirigente sindical, ex-deputado federal por 4 mandatos, ex-presidente do PT, a Maria Fernanda Coelho, que foi presidente da Caixa Econômica Federal, é funcionária de carreira da Caixa Econômica Federal, né, Maria Fernanda? Se eu não... Tem muitos anos. Aposentada. Mas é uma satisfação recebê-la aqui, e a Caixa Econômica Federal foi resgatada aí na pandemia, né? Até a extrema-direita teve que reconhecer o papel social, a mídia. Eu vi na Globo News, inclusive, sendo saudado por jornalistas, etc., tal, como um banco social. Seja bem-vinda, Maria Fernanda. Também aqui, Gustavo Atinga é um dirigente sindical muito importante da região Nordeste, mas nos últimos anos tem adquirido uma nacional. Ele foi presidente do Sindicato Bancários do Ceará, agora é secretário-geral da CONTRAF, a Confederação Nacional dos Trabalhadores do Ramo Financeiro, que, coincidentemente, já teve como dirigentes e presidentes na sua antecessora e que é fundadora, né, com a Confederação Nacional dos Bancários, com o Berzolini, e com o Sérgio Rosa, que também vou apresentar em seguida. Seja bem-vindo, Gustavo, secretário-geral da CONTRAF. Obrigado aí pelo convite, bem-vindo a todos também. Vamos lá. O Sérgio Rosa foi presidente do foi secretário-geral do Sindicato Bancário de São Paulo, né, Sérgio? Foi ativo membro da comissão... Oi, desculpa. Não fui secretário-geral, fui diretor executivo, depois fui presidente da CNB-CUT, na época que ainda era CNB, e, por último, presidente da Previ. Desculpa, foi presidente da Previ e depois você passou a ter uma atuação no mercado também, como gestor. Presidente da Brasil Prev durante 1 ano e meio. Então, hoje é uma pessoa reconhecida como excelente gestor, tem um papel importante, que opina constantemente aí na mídia, etc. Então, nós temos aqui uma equipe de peso. Eu vou passar primeiro a palavra para Maria Fernanda Coelho. Maria Fernanda, por favor, faça as suas considerações iniciais e, depois, a seguir, eu passo para o Ricardo Berzolini, tá bom? Tá bem, então, cumprimentar o Crivelli, o Berzolini, o Gustavo, o Sérgio Rosa, uma alegria estar aqui com vocês. Quando o Efraim nos fez o convite para falar dos bancos públicos, né, e eu penso que nós estamos num momento em que os acertos dos governos, né, do PT, dos governos da Lula e da Dilma, eles foram não só resgatados, como eles foram confirmados nessa crise da pandemia. Nós temos o SUS, o Sistema Único de Saúde, né, fundamental para esse momento da pandemia, a Caixa, né, que vem passando por um processo de desalavancagem, de venda dos seus ativos. Só no ano passado, em 2019, foram mais de 15 bilhões em ativos da instituição que foram vendidos, ou seja, um processo célere de privatização, né? Demissão de empregados, nos últimos 5 anos, mais de 20 mil empregados. No entanto, no momento da crise, de você precisar ter um auxílio emergencial que chegasse às pessoas, né, a Caixa, ela se viu, né, como sendo a grande instituição que possibilitasse uma proposta nesse sentido. Então, eu creio que para qualquer discussão que a gente faça, né, na perspectiva de tratar os bancos públicos ou de considerar esse momento de pandemia, a gente precisa pensar em duas grandes frentes, né? O papel das políticas públicas, né, e do crédito. Eu imagino que, sem imaginar a atuação do Estado, né, e sem pensar no crédito, não é possível a gente sinalizar e ter uma perspectiva de horizonte. É isso, Crivelli. Obrigado, Maria Fernanda, pela sua introdução. Ricardo, por favor, faça uso da palavra. Bom dia a todos, é um prazer estar com vocês, poder discutir esse tema, que é um tema recorrente da nossa vida, né?
Ou seja, nós estamos, mais uma vez, debatendo a função estratégica dos bancos públicos, que, associado aos fundos públicos, FAT e Fundo de Garantia, tem uma grande capacidade de incidir sobre a vida da população brasileira quando utilizados dessa maneira. No governo Lula, nós tivemos uma parceria enorme com a Caixa Federal, principalmente, mas também com o Banco do Brasil, o Banco do Nordeste, Banco da Amazônia, a correta utilização do BNDES para alavancar investimentos que pudessem impulsionar a economia e gerar emprego, e, principalmente, uma visão de bancarização, ou seja, de incluir o conjunto da população, o máximo possível, evidentemente, dentro do acesso aos serviços bancários e da cultura do crédito, ou seja, usar o crédito não só para a nossa vida pessoal, para adquirir um bem que possa melhorar a nossa vida, mas principalmente para alavancar pequenos negócios, microempresas, atividades individuais. Por exemplo, foi no governo Lula que foi criado o microempreendedor individual. Foi muito combatido pela imprensa na época. E que hoje reúne, se não me engano, 7 milhões de brasileiros estão inscritos, mais ou menos 4 milhões ativos, usando essa estrutura como uma possibilidade de se inserir no mercado produtivo. Isso com apoio de crédito dos bancos oficiais. Então, falar de banco oficial significa aproveitar algo que foi construído ao longo do século XX. O Banco do Brasil é anterior, a Caixa Econômica também, mas ambos eles se estruturaram para valer a vida dos brasileiros no século XX. No século XX nós tivemos efetivamente o crescimento, só que muitas vezes com uma visão liberal, uma visão tímida. Quando o Lula assume, ele aproveita, potencializa, amplia a atuação dos bancos públicos no crédito rural, principalmente para a agricultura familiar, no Minha Casa Minha Vida, que foi construído a partir de 2008, na questão do apoio a pequenas comunidades com empreendimento, com financiamento de empreendimentos que são empreendimentos pequenos e micro, ou seja, são bancos que têm um papel fundamental, mas quando são bem utilizados, eles têm um papel estratégico para a economia, para reduzir as desigualdades e para ampliar a capacidade produtiva do Brasil, inclusive para as exportações. Quando o Lula assumiu, nós não exportávamos nem 100 bilhões de dólares por ano, era 80 bilhões de dólares aproximadamente. Diziam que o Brasil não tinha estrutura para exportar mais. Com o apoio do Banco do Brasil, nós chegamos a exportar hoje mais de 240 bilhões de dólares por ano, porque isso foi construído no governo Lula e no governo Dilma. Muito obrigado, Ricardo. Gustavo, por gentileza. Bem, mais uma vez, agradecer o convite, dar um abraço a todos que nos escutam e que nos veem aqui na live, né? Eu, ao contrário dos demais, Crivelle, eu passei minha adolescência e parte da juventude, antes de chegar à fase adulta, durante o governo Lula e Dilma, e pude acompanhar mudanças significativas. Eu, antes do governo Lula, entrei na faculdade antes do governo Lula, e aqui no Nordeste a gente estudava para fazer a única faculdade que tinha disponível, né? Aqui só tinha 2 faculdades, em Fortaleza, a quinta maior cidade do país, né? Você não tinha opção de curso superior, e a gente pôde acompanhar toda essa mudança, né? E das universidades chegarem ao sertão cearense, ao sertão do Nordeste, as pessoas poderem ter uma bancarização. Antigamente, eu lembro que eu ia com a minha avó no Banco do Brasil, e você se arrumava como se estivesse indo para uma missa. Você colocava a melhor roupa e tudo, porque o banco era algo muito superior ao que a população geral podia acompanhar. E depois desse período, né, você passou a ver os bancos públicos atuarem não só para o latifundiário, mas para o pequeno agricultor familiar. E aí, no caso, como eu vim falar do Banco do Nordeste, nós passamos a ver um banco que não existia no interior do estado, né, do Ceará, não existia no interior do Piauí, não existia no interior de Pernambuco. Era um banco centrado em grandes cidades ou nas capitais para atender o grande latifundiário. E hoje nós vemos o maior aplicador
do programa de agricultura familiar deste país, um banco lá do nosso Nordeste, aqui, né, sediado em Fortaleza, contra a curva geral, né, que concentra tudo no Sudeste do país, o Sudeste, aqui desenvolvendo e criando o maior programa de microcrédito do país, justamente para ajudar o microempreendedor individual que o Berzoini acaba de falar. Né? O programa Crédito Amigo, e depois eu falo mais, né, beneficia 4 milhões de nordestinos. Então, isso tudo, né, é uma herança que foi deixada pelos governos do PT e que agora, depois que o povo conseguiu absorver e tomar domínio sobre essas políticas públicas, a gente pode, de uma certa forma, resistir de um maior, porque ninguém quer abrir mão disso, né? Então, a gente tem conseguido fazer com que as pessoas entendessem o quão importante é um Estado que favorece o povo. E isso vai ser o maior desafio que esse governo vai ter, e que por isso que ele não consegue, com uma pequena pandemia, como eles dizem, porque eu tive Covid, mas não foi uma gripezinha para mim, mas pelo que eles dizem, né, se eles não acreditam na doença, não era para acreditar nem no remédio. Tiveram que engolir à força, né, um programa emergencial, e ainda assim se utilizaram de um programa emergencial que é para ajudar o povo de uma forma que pudesse atrapalhar, e eu pude acompanhar, infelizmente, as cenas lamentáveis que esse governo fez o povo pobre passar aqui no meu Nordeste, pessoas indo de bicicleta até a agência da Caixa, passando 40 quilômetros de bicicleta sob o sol quente, para dormir na frente de uma agência bancária, para no dia seguinte poder ser atendido, para receber uma informação que poderia ter sido feita pelos canais de mídia, pelo próprio governo, né? Mas é isso que esse governo, infelizmente, tem optado. Tem optado em matar o povo pobre do país. Mas o povo pobre do país lembra deste que está atrás do Berzoini, com muito carinho, com muito amor, é o pai Lula, aqui, que a gente chama aqui no Ceará, né, e que o povo ainda lembra, e não é à toa que o meu Nordeste fez bonito na última campanha. Obrigado, Gustavo. Sérgio Rosa. Bom, olá, primeiro um prazer estar aqui com vocês, conversando sobre esses assuntos. Como já disseram a Maria Fernanda, o Gustavo, o Ricardo, eu não tenho dúvida que a estrutura dos bancos públicos no Brasil é fundamental. Mesmo nos governos anteriores ao PT, com todas as contradições, orientação política, econômica daqueles governos anteriores, esses bancos conseguiram manter funções essenciais para o interesse público, para o interesse da sociedade, a Caixa Econômica gerenciando todo o sistema de crédito imobiliário, mesmo com as distorções, os custos, as dificuldades. O Banco do Brasil conseguiu manter seu papel na agricultura brasileira, junto aos serviços bancários em pequenas cidades, a populações que não eram atendidas pelos grandes bancos. Ou seja, mesmo com uma orientação não voltada para a economia popular, esses bancos se justificaram e conseguiram manter a sua estrutura relativamente intacta, foram sendo desvirtuados no seu espírito público ao longo do tempo. Durante o governo Lula, se tentou voltar e aumentar a função pública desses bancos, no governo Dilma também, mas pode-se dizer que foi uma obra, de certa maneira, incompleta, né? Conviviam, mesmo com a orientação clara do governo, de que esses bancos deveriam ter uma função mais voltada para o interesse geral da sociedade, convivia até, pelo que a burocracia interna desses bancos aprendeu, uma tendência a privilegiar as operações mais rentáveis, uma tendência a copiar a estrutura e as estratégias dos grandes bancos. Então, eu diria que aconteceu muita coisa boa, obviamente muito melhor do que acontecia antes. Existia uma orientação importante do governo na preservação desses bancos e na utilização deles para interesses mais amplos da sociedade, mas é uma obra que vinha se realizando. Eu lembro, por exemplo, no Banco do Brasil, uma ideia muito importante, muito boa, do investimento socialmente responsável, que acabou não sendo levada até o fim,
pelo contrário, a partir de certo momento deixou praticamente de ser implementada, que era uma experiência de tentar educar os bancários do Banco do Brasil, as agências bancárias, a articularem cadeias produtivas de pequenos negócios em cada cidade, em cada região. Então, existiram ideias muito boas, existiu uma orientação muito boa, e eu diria que se tivesse mais tempo e um esforço mais bem coordenado entre essas instituições, a gente teria sucessos ainda maiores do que aconteceram nesse período dos governos Lula e Dilma. É óbvio que hoje a gente vê ainda esses bancos cumprindo papel, quando surge uma necessidade da sociedade, esses bancos respondem a isso, com todas as contradições de um governo que, obviamente, é totalmente antipopular, não tem nenhum interesse em aprofundar ou desenvolver ou permitir que esses bancos cumpram adequadamente suas missões. Então, acho que é um debate importante, tanto para resgatar o que tem de positivo nesses bancos, quanto para aprofundar diretrizes para que eles voltem a cumprir essas funções. Então, várias ideias surgiram aí nas exposições. Sérgio, você trouxe a proposta digamos, a política corporativa de investimento socialmente responsável, que eu acho fundamental trazer nessa discussão, que são as condicionalidades, né, para a concessão de crédito, e o Gustavo recuperou a discussão também aí da agricultura familiar, que tem diretamente a ver com o problema de segurança alimentar, né, que nós somos um grande produtor agrícola, mas, do ponto de vista de fornecimento de bens para a população de renda mais baixa, foi sempre um problema estrutural no Brasil, né? Não é aqui em São Paulo, mas é um problema estrutural que o país tem, que precisa ser resolvido também. O Ricardo e a Maria Fernanda trouxeram assuntos do crédito, né? Também a linha de discussão do crédito e a bancarização. Agora, vejamos o seguinte: existe essa internacional de dificultar ou retroceder a abertura comercial que se viveu no estágio de globalização até 3 anos atrás, ou 4 anos atrás, né? Essa volta, através, inclusive, dos governos nacionalistas, de insistir na retomada, e aí sim também do papel do Estado e das cadeias produtivas nacionais, e acrescido da crise da pandemia, que coloca na agenda as dificuldades de uma série de cadeias produtivas que nós não temos no Brasil, e não é só o Brasil, os Estados Unidos está vivendo isso, a Europa Ocidental está vivendo isso também, e são dramas. Como nós podemos ter um papel numa retomada de crescimento econômico, ter um papel mais incisivo na busca de reconstrução dessas cadeias produtivas, e também, como para investimento nas pequenas e médias empresas, focar a criação de postos de trabalho mais que tenham capacidade de gerar remuneração melhor, ou seja, aquilo que a OIT chama de trabalho decente, que é um conjunto de direitos que envolve não só a remuneração, mas seguridade, uma série de outras. Como é que os bancos públicos podem operar nessa linha? Durante os governos Lula e Dilma, a FINAME teve um papel importante em discutir o crescimento tecnológico, o desenvolvimento tecnológico, mas me parece que o crédito, se eu estiver errado, vocês me corrigem, que o crédito foi muito voltado acabou tendo um reflexo prático muito grande para o consumo, e não para a reestruturação da cadeia produtiva. Mas Gustavo trouxe aqui a discussão da segurança alimentar, e o Sérgio relembrou mas ele mesmo ressaltou que era uma discussão em início. Maria Fernanda, o que você acha dessas questões aqui que eu estou levantando? Bom, acho que, comentando também das observações dos colegas aqui que a gente está nessa conversa, eu acho que é importante a gente separar duas coisas, né? O que é a atuação, principalmente no que se refere à discussão do auxílio emergencial. O que é a atuação da direção do governo federal, do governo Bolsonaro, da direção da Caixa e do que é a instituição, ou seja, como atuam seus empregados. Você tem um enorme, vamos dizer assim, esforço e dedicação dos empregados da Caixa no atendimento. No entanto, você não tem qualquer processo de coordenação
de comunicação, uma sala de situação que você possibilite que as instituições possam operar. Então, desde o início, eu diria que o auxílio emergencial, as filas que foram citadas por Gustavo, né, filas criminosas, porque ali você tinha um espaço de contaminação que foi dado, né, para as pessoas, e você, em momento algum, você tem qualquer tipo de transparência em relação às informações, né, de informações que as pessoas pudessem ter. O aplicativo ele foi lançado no dia 7 de abril, e lá dizia, qualquer dúvida, procure uma agência da Caixa. Então, o cidadão, né, esperava aquela informação, ali dizia em análise, ele ia buscar uma agência da Caixa para ter a informação. Então, você criou uma confusão enorme. Então, eu acho que é muito importante quando a gente discute e a gente coloca o papel das instituições, nesse momento do governo Bolsonaro, a gente distinguir o que é a atuação, né, dos trabalhadores das empresas públicas, dos bancos públicos, e o papel nefasto que hoje tem as direções das instituições. Veja, o Jorge Matoso, que foi presidente da Caixa no primeiro mandato do presidente Lula, ele escreveu um artigo em 2018 que eu considero super importante, né, para que bancos públicos federais de varejo. E tanto o Sérgio quanto o Gustavo e o Bezoini, eles trataram de dois temas que eu considero super importantes. O primeiro é a inclusão bancária. Então, houve um amplo processo de inclusão bancária nos governos Lula e Dilma, o que possibilitaram as pessoas ter acesso a crédito, né, e principalmente acessar as políticas públicas. E o segundo aspecto, que eu acho que é o tema que o Sérgio traz na discussão, que é exatamente você pensar, não é, que se você, para fomentar o desenvolvimento econômico, você tem que ter acesso a linhas de financiamento e de crédito. Então, eu não consigo imaginar, quando você teve a crise em 2008, por exemplo, né, os bancos privados eles retraíram em 9 pontos percentuais a sua oferta, enquanto os bancos públicos expandiram em 12 pontos percentuais. Então, só aí fica claro qual é a importância dos bancos públicos. Quando você cita o Minha Casa Minha Vida, né, ele diz o seguinte, você tinha uma condição de acesso a um bem, né, que é a moradia, e ao mesmo tempo você fomentava toda uma cadeia produtiva que a grande base dos insumos é nacional, que é a cadeia da construção civil. Isso sem falar no PAC, porque eu não vou nem entrar na discussão do Programa de Aceleração do Crescimento, mas se você pegar só a cadeia da construção civil, né, você tem um impacto que é, inclusive, uma resposta muito rápida. Outra cadeia que eu considero fundamental é a cadeia da agricultura familiar, né? Então, você teve 2 grandes programas estruturantes, né, o Programa de Aquisição de Alimentos, né, e o PENAI. Então, ambos programas que foram fundamentais para poder você estimular, né, no Nordeste, né, o Gustavo está aqui, é cearense, sou pernambucano, então a gente pode falar do Nordeste, e o Nordeste, 50% da agricultura familiar está lá. Então, o que eu penso é que a gente está diante de um momento onde a gente vai precisar fazer uma discussão, porque, veja, se numa reunião ministerial, que foi divulgada no dia 22 de abril, a discussão que existe é, não vamos operar por meio dos bancos públicos, que alternativas a gente tem? Né? Então, eu penso que, nesse momento, a discussão que o Sérgio traz, que é aquela sinalização do que estava já acontecendo, né, no âmbito do Banco do Brasil, de você identificar algumas cadeias, né, atuar ali, próximo das micro, pequenas e médias empresas, e a partir dali você repensar, né, alguns segmentos, e a agricultura familiar, né, como eixo, como uma cadeia produtiva que ela é estruturante, não só para a segurança alimentar, mas para a soberania alimentar, ou seja, você tratar a nossa biodiversidade, eu penso que são 2 caminhos bem importantes para a gente repensar esse momento hoje para lidar com o que vem após a pandemia. Obrigado, Maria Fernanda. Ricardo, tem aí várias questões para você cutucar, por gentileza. Sim, não, na verdade, eu acho que nós temos uma questão fundamental, que é o papel do crédito. Qual é o papel do crédito na economia capitalista? E como que você evita que esse crédito fique concentrado em operações mais rentáveis e mais seguras dos bancos? Quando um país como o Brasil, e não foi o PT que fez isso, o PT operou para fortalecer, mas nós já recebemos o governo de 2003, a Caixa Econômica Federal existindo, com o Banco do Brasil existindo, Banco Nordeste, Banco da Amazônia, BNDES, e um detalhe que muita gente não lembra, tem um 6º banco estatal federal, que é a FINEP, que não tem nome de banco, mas que é uma instituição financeira também.
que financia a inovação. Eu fui do conselho da FINEP no governo Dilma, e é uma instituição formidável também para atuar especificamente nesse aspecto de estruturar investimentos em pesquisa nos mais diversos setores, pesquisa que tem algumas viabilidades, outras não, mas de 10 que você financia, uma que dá certo, é um espetáculo para a FINEP e para o país. O BNDES também, com esse papel de estruturar cadeias produtivas, de identificar empresas que tenham potencial para crescer fortemente e participar ou através de aporte de capital ou financiamento, ou os dois juntos combinados, também é algo extraordinário. E o Banco do Brasil, a Caixa, o BNB e o BASA com o papel que já conhecemos. A grande questão é qual o projeto de país. Se você tem um projeto de país onde você está trabalhando com a perspectiva, como a China faz, de pensar o que nós vamos ser daqui a 10 anos, o que seremos daqui a 20 ou 30 anos, ou seja, independente de você ter as disputas políticas e ideológicas do dia a dia, do ano a ano, você tem um caminho a percorrer. Por exemplo, no Brasil, nós não temos nenhuma indústria automobilística de capital nacional. Nós temos, no máximo, uma associação com os chineses, no caso da Caoa Chery. Mas você tem uma oportunidade enorme de constituir, por exemplo, um novo caminho através de veículos elétricos. Ora, para isso você precisa ter capital privado, tecnologia privada, às vezes parcerias internacionais e o financiamento dessas grandes estruturas financeiras do país. Maria Fernanda falou Minha Casa Minha Vida. Minha Casa Minha Vida é um exemplo concreto de como você pode estruturar o apoio a um setor produtivo com benefícios sociais extraordinários, tanto na ponta do benefício direto quanto da geração de emprego, com benefício para toda a cadeia de insumos, que é, como ela disse, praticamente nacional, totalmente nacional. Ou seja, você estrutura o conjunto da economia a partir de uma ação coordenada. E com um detalhe, com bancos como o Banco do Brasil e a Caixa, principalmente, mas também os demais, gerando lucro, pagando dividendos, pagando impostos e dividendos. Eu levantei para um debate anterior, eu participei, o Banco do Brasil, no primeiro trimestre, pagou 1 bilhão e 600 milhões de impostos diretamente, fora aquilo que ele recolhe para o governo, como o IOF e outras questões, que foram só de imposto de renda e contribuição social. Ou seja, isso é extraordinário. Eu já participei de eventos internacionais onde eu descrevi que havia no Brasil 5 bancos, não falei da FINEP, porque seria mais complicado explicar, mas 5 bancos estatais, cada um com uma função diferente, e 2 fundos extraordinários, que é o FAT e o Fundo de Garantia. Sem contar os fundos profissionais do Nordeste, do Norte, que também têm um papel fundamental. Ou seja, a estrutura está aí. E o Lula teve a sabedoria, mesmo sofrendo pressão do mercado para adotar políticas neoliberais nos bancos, sempre que criticado, questionado, muitas vezes esculhambado pela mídia corporativa, o Lula teve a sabedoria de, sem romper completamente com a prática liberal, estabelecer, digamos, a face não liberal do governo, onde você tinha a estratégia social, econômica, industrial como horizonte. Então, eu acho que isso daí é o que nos permite fazer essa avaliação. Mesmo com governos de direita ou de centro, esses bancos podem cumprir o papel, apesar de que toda a formação de executivos dos bancos ainda é muito, foi do nosso governo, mesmo do nosso governo, foi de inspiração liberal, de visão Faria Lima, de visão Berrini, certo? Aquela visão da turma do mercado financeiro, que acredita que o mundo termina na ponte João Dias. Para quem conhece São Paulo, a ligação com a região mais pobre da Zona Sul, ou que termina depois do Tatuapé. Depois do Tatuapé, a terra é plana, né? Depois do Tatuapé tem o abismo. É fundamental colocar esses motivos para ir em Guaianazes, Lajeado, aqui em Brasília, e na Ceilândia, Sol Nascente, Paranoá, Itapuã, as regiões, de fato, onde tem povo que precisa ser incluído bancário e incluído economicamente. Gustavo, antes de você
ocupar outra vez a palavra, seria bom você trazer algumas informações aqui para as pessoas que estão nos acompanhando sobre o papel do BNB aí no Nordeste, que é muito desconhecido aqui no Sudeste, né, na Faria Lima e na Berrini, né, na Avenida Berrini, que o Bezoini citou agora há pouco. Seria muito importante trazer informações sobre isso. Por favor, Gustavo. Bem, eu começo dizendo, né, Crivelli, que o Banco do Nordeste ele já tem a sua sede na periferia de Fortaleza, né? Não está num bairro de classe média, num bairro elitizado na beira-mar de Fortaleza, nem no centro. Ele está no Passaré, é um bairro rodeado por favelas, onde só tem o Banco de Pinito ali no meio. Então, ele já tem já quebra um pouco o paradigma, só na sua posição geográfica, ele já quebra um pouco o paradigma, não só por estar em Fortaleza, mas por estar na periferia da cidade ainda. E ele tem uma atuação muito interessante, né? Apesar dele financiar grandes indústrias para desenvolver a região Nordeste, e grandes latifúndios, grandes produções, ele tem as suas bases de lucratividade, a sua base de aplicação de recursos do fundo, tanto do PRONAF quanto do FNE, que é um fundo constitucional para o Nordeste, ele aplica esses valores, a grande maioria, nas pequenas operações. Nós estamos falando de operações de até R$5.000, certo? Com prazo de 24 meses, a grande maioria, e com a menor taxa de inadimplência do Banco do Nordeste, né? Então, temos uma taxa de inadimplência abaixo de 1%, né? E tem algumas operações que a gente está vendo, como a do Crédito Amigo, que é o pessoal que é um MEI, né? Que pega esse recurso compra uma máquina de costura para trabalhar em casa, compra insumos para montar uma bodega, né? Para fazer pequenos comércios. Estas pessoas têm a taxa de inadimplência próxima a zero. Próxima a zero. Então, assim, é um retorno tão grande, tão bom, que você faz a economia rodar com os pequenos. E quando você vê a quantidade de pessoas que é atingidas, porque eu falei de 4 milhões de clientes, mas a quantidade de pessoas beneficiadas por esses créditos é muito maior, porque nós falamos de família. Nós costumamos a dizer que não são 4 milhões, você multiplica no mínimo por 4 aí a quantidade de pessoas que são envolvidas com essas operações do Crédito Amigo e do PRONAF, da agricultura familiar, que a gente chama de agroamigo no Banco do Nordeste. Essa atuação, ela é bastante visível aqui no Nordeste, né? Quem viu o Nordeste no passado, onde a primeira seca, as pessoas tinham que emigrar para o sul do país, né? Depois do governo Lula, a realidade mudou. Então, as pessoas continuam nas pequenas cidades do interior. As cidades criaram uma dinâmica que não existia comércio, não existia atividade econômica nos pequenos municípios. Eram cidades que basicamente viviam dos benefícios do processo. E isso tudo mudou, né? Com os 12 anos praticamente do PT, eu sei que foi mais tempo, mas teve 12 anos de atuação muito forte, que fez mudar para não voltar. É difícil voltar ao que era, né? Você pegar uma casa de barro, sem luz elétrica, com luz de candeeiro, luz de lamparina, como diz aqui no sertão, e de repente você coloca o programa Luz para Todos aqui no sertão e tem luz. Você tira uma pessoa da Idade Média e colocou nos dias atuais. Como é que você vai explicar para essa pessoa voltar tudo isso, né? Ela não volta. E, Crivelli, para você ter uma noção um pouco melhor e para desenhar em números, desenhar assim sem números, né? O que representa o Banco Nordeste para essas populações, com a entrada deste desgoverno, né? Com a entrada deste governo e o ataque que ele fez para poder disseminar os recursos do Fundo Constitucional para os outros bancos,
o Santander espanhol, né, começou a atuar nesse nível de mercado. Ele chega com um caminhão no sertão, bota o container no chão, com 1 ou 2 funcionários, que ele foi lá no programa, que a gente tem um instituto aqui no Nordeste que cuida desse programa Agroamigo, né, para orientar o crédito para essas pessoas, e vai lá, contrata essas pessoas, né, tira de lá, paga uma renda variável para a pessoa, vende que a pessoa vai ganhar mais, né, porque vai ganhar pelas operações, e começa a disputar o mercado com o Banco Nordeste. Por que isso está acontecendo? Porque o banco simplesmente ficou mais burocrático para essas operações. Ou seja, as pessoas estão tendo dificuldade ao procurar as unidades de atendimento aqui do Banco do Nordeste, né, propositalmente, e as pessoas acabam indo, porque a localização é muito engraçado para finalizar aqui. Eles colocam esse caminhão na frente do Banco Nordeste. Não coloca em outro lugar, não. Ele derruba ali no meio da calçada e colocam uma pessoa panfletando. E diz, nós vamos fazer o mesmo crédito. Então, se o espanhol, Santander, acha interessante esse nicho de mercado, né, é porque ele realmente é uma operação viável. E, com certeza, não vou querendo mais, já estou falando 5 minutos, estas operações podem fazer uma retomada mais rápido do que você atender aos grandes, né? Ele diz, quando diz, vamos usar dinheiro público para ganhar dinheiro com os grandes, eu tenho certeza que ele está falando do bolso dele. Eu estou falando do ministro da Economia, Paulo Guedes. Porque só dá para fazer uma retomada da economia se a gente olhar de volta para os pequenos depois dessa pandemia. Se olhar para o pequeno, a gente consegue fazer uma estruturação da economia de forma sustentável. Obrigado, Gustavo. Sérgio, por favor. Olha, eu vou começar lembrando de um encontro que eu tive nos Estados Unidos com um assessor da FLCIL, que explicou um pouco para a gente a dinâmica do sistema financeiro americano desde o New Deal até a década de 80, com o Reagan. E ele mostrou para a gente como a regra criada durante a crise de 29 nos Estados Unidos, o New Deal, que estabeleceu a atuação regionalizada dos bancos. Era impedido você ter um banco de caráter nacional, os bancos ou as instituições financeiras, caixas de poupança, etc., tinham que ter uma atuação regional, localizada, captar e aplicar os recursos localmente. E isso foi uma das razões importantes do desenvolvimento dos Estados Unidos na década de 40, 50, e essa regra só foi rompida já sob pressão do sistema financeiro, nessa lógica da globalização, do quanto maior, melhor, na época do governo Reagan. Para um país como o Brasil, que tem enormes desigualdades regionais, enormes necessidades de acelerar seu desenvolvimento, enormes cadeias produtivas desassistidas, esta questão de você ter a capacidade de olhar o pequeno, de olhar o regional, de você articular essas cadeias produtivas, de você promover o desenvolvimento através do crédito, da orientação técnica, de programas de apoio, é absolutamente fundamental. Quer dizer, só esse pensamento liberal muito tosco, muito completamente desconectado da realidade, é que acha que você, mantendo a atuação desses grandes conglomerados financeiros, que olham a lucratividade, que olham sempre direcionando suas reservas para os instrumentos financeiros mais rentáveis, né, que acham que isso pode promover o desenvolvimento. Esse laissez-faire absurdo que está no pensamento do Paulo Guedes ou de outras pessoas que não conseguem entender o que foram outros países, o que foi o desenvolvimento econômico em outros países, não leem a história econômica do mundo, inclusive da maior economia capitalista, que é a americana, e querem, vamos dizer, aplicar remédios aqui que absolutamente não promove o desenvolvimento. Então, eu acho que a gente tem, mesmo história no mundo,
suficientemente apoio para poder resgatar essa ideia, a importância de ter bancos públicos, que os bancos privados não vão cumprir esse papel. Bancos públicos, caixas de poupança, cooperativas de crédito, nós temos que ter instrumentos financeiros diversificados para romper com essa concentração bancária absurda que a gente tem, um crédito caríssimo, uma seleção absolutamente ruim de risco e de crédito, de tomador de crédito, e que eu disse, mesmo no Banco do Brasil, que teve esse processo enorme, bancarizou quase 40 milhões de pessoas durante o governo Lula, ainda assim ficou uma obra incompleta, porque o banco não conseguiu raciocinar de como aproveitar essa enorme bancarização, esse enorme volume de clientes para oferecer produtos financeiros, crédito específicos para esse segmento. É uma tendência muito forte, inclusive, como o Ricardo disse, de pessoas formadas com essa orientação de que tudo que se faz ali, naquele quadrilátero do Itaim Bibi, em São Paulo, né, onde estão os fundos de investimento, os grandes bancos, os grandes escritórios, que ali é que é o certo. Não está certo. Ali se articula com um setor da economia que é grande, que, tudo bem, tem a sua própria dinâmica, mas isso não resolve o problema da dinâmica da economia brasileira em todos os lugares. Então, eu acho que pensar o que já foi feito de bom, pensar no que se pode fazer de melhor ainda, de articular melhor a ação entre esses bancos, né? Aprofundar essa vocação que os bancos têm para dar apoio às pequenas cidades, às pequenas cadeias de negócio, pensar em produtos bancários diferenciados, pensar em como trabalhar a questão que se impôs, de certa maneira, não tanto à Caixa, mas ao Banco do Brasil, de que é um banco com acionistas privados, e, portanto, isso orientava um pouco a lógica de que precisava buscar a maior rentabilidade possível. Tudo isso precisa ser pensado, acho que é sempre oportuno, nós vamos ter chance, vamos lutar para isso, obviamente, de retomar um projeto democrático e popular nesse país, e vamos precisar aprofundar, a partir daquilo que a gente já acertou e daquilo que a gente pode refletir, o papel dessas instituições para acelerar o crescimento e o desenvolvimento econômico e social da maior parte da população brasileira. Sérgio, essa discussão que você trouxe, acho fundamental, né? Essa ideia de que não há, foi uma obra incompleta. E essa informação que você trouxe aqui, muito interessante, que a própria administração do banco não conseguiu processar tudo isso. Gostaria que, não para você, Maria Fernanda, mas as pessoas, uma outra questão para colocar para você também, mas que as pessoas pensassem um pouco nessa ideia. Como é que a gente faz o banco pensar um projeto de país, refletir a própria burocracia do banco, a sua estrutura? Será que não seria a hora de nós incluirmos controle externo na ideia da governança corporativa, dar mais porosidade, trazer de volta a sociedade civil, que é o que está fazendo, o contrário do que o governo Bolsonaro está fazendo, fechando todos os conselhos, mas acho que além daquilo que o PT criou e desenvolveu, não era hora de criar controles externos, porque senão essa resposta, Sérgio, vai ser sempre dada pelo mercado, né? Porque as pessoas do banco estão desconectadas, têm uma formação burocratizada, corporativista, etc. Não, aí cai na Faria Lima, cai na Berrini, vai ao mercado, que são pessoas treinadas. Eu queria só que vocês pensassem um pouco nisso. Mas, Maria Fernanda, voltando à história da cadeia produtiva, né, um pouco do que foi falado aqui, o Gustavo trouxe uma informação muito interessante. Ele diz, não volta atrás, aquilo que o banco financiou, as pessoas, o comércio que foi criado, não volta atrás. Eu perguntaria o seguinte, um programa habitacional da importância que teve Minha Casa Minha Vida, que é um programa enorme, e o Sérgio citou aqui agora, e o Ricardo também, acho, o New Deal, né, americano. Por que nós não conseguimos criar uma cadeia produtiva muito mais, de custo muito mais baixo, com tecnologia incorporada? Eu penso especificamente no programa, aí sim, nas consequências ambientais e não só sociais, como trouxe o Sérgio aqui, do programa habitacional. Eu lembro que a Dilma deu um peso importantíssimo para a origem da energia eólica, né? E isso teve um reflexo na economia nordestina, que hoje é uma das... Se não me engano, o Rio Grande do Norte tem mais de 1/3 da sua energia, ou metade da sua energia, fornecida por energia eólica. Eu lembro que havia um projeto
do governo, acho que do governo Dilma, de se colocar as placas, lá aquelas placas, eu não lembro agora o nome técnico, das placas solares, nas casas. O que é que ficou, o que você acha como gestora de um programa, porque o crédito habitacional a Caixa Econômica Federal é, por excelência, tem o maior papel no Brasil sobre isso, sobretudo para quem tem renda baixa, como esse crédito pode ser dirigido para ajudar a construir uma cadeia produtiva? Porque foi tudo que nós não fizemos o que o New Deal fez. O New Deal, a habitação nos Estados Unidos, ela é proporcionalmente muito barata, se faz muito barato. Não tem alvenaria, que nem tem no Brasil, tem embutido uma série de produtos que criaram uma cadeia produtiva em torno, inclusive com valor agregado, portanto, gerando postos de trabalho mais bem remunerados. Como é que você enxerga isso, o papel da Caixa Econômica Federal? Maria Fernanda, a provocação. Já que eu gostaria de ouvir que você foi presidente do banco, certo? Por favor. Obrigada. Bom, eu acho que Sérgio traz a discussão mais importante que a gente precisa fazer nesse momento. Eu só lembrando, Minha Casa Minha Vida, em 4 anos, ele gerou 1.700.000 empregos diretos. Então, é um número, eu diria, que fala por si só, né? Então, veja, eu acho que a gente tem que lembrar assim, a nossa história, né, Crivelli? Nós tivemos 300 anos de escravidão, não é? Nós tivemos uma não abolição, porque na verdade nós não tivemos, né, qualquer processo, né, de recuperação da autonomia, né, por parte dos que foram escravizados aqui no Brasil. Depois nós tivemos 21 anos de ditadura militar, depois nós tivemos em 88 a Constituição, né, e tivemos 13 anos de governo. Então, e sofremos um golpe. O que é um golpe? Um golpe é uma ruptura num processo de construção que você vinha fazendo. Então, é evidente que uma série de decisões que precisariam ser tomadas, que você precisaria avançar, elas se perderam. E elas não é que se perderam, elas foram abruptamente, violentamente interrompidas. Então, até você estava citando antes aquela questão do consumo. Veja, para mim é muito claro, se eu não tenho uma máquina de lavar roupa, e eu tenho a condição de adquirir uma máquina de lavar roupa, é muito importante. Qualquer mulher sabe a importância de você ter uma máquina de lavar roupa numa estrutura de você ter uma dupla, às vezes uma tripla jornada de trabalho. Então, assim, eu acho que, às vezes, alguns conceitos a gente precisa, vamos dizer assim, tratá-los com mais aprofundar mais, né? Então, não dá para a gente fazer agora aqui essa discussão, foi consumo, não foi consumo, e em relação às cadeias, mas eu acho que tem alguns elementos que a gente pode, numa roda de conversa aqui nesse momento, a gente trazer, que para mim, é o que o Sérgio traz, né? O primeiro deles é o seguinte, veja, pensar no papel dos bancos públicos no governo Bolsonaro é ter a certeza de que não vai acontecer. Porque eu li ontem a transcrição da reunião do dia 22 de abril, são 75 páginas. Está bem claro aqui qual é o projeto do governo. O projeto do governo é os bancos, Caixa e Banco do Brasil, esse é nosso, a gente faz o que quiser. O BNDES é voltar a ser o que já foi, aquela ilusão que a gente tem de que o BNDES poderia voltar a financiar ao longo prazo, esqueça. A frase do presidente do BNDES, ela é clara. Ele diz, nós vamos ser estruturantes. Aquele banco de investimentos e de financiamento não existe mais. Percebe? Então, veja, o que é que nós temos? Nós temos, então, alguns desafios que é pensar, e eu vou citar o MEI, até porque o Bezoin já falou eles, são coisas inovadoras que foram pensadas. E nós tivemos também muita inovação, mesmo nas cadeias produtivas, mesmo na construção civil. Você acabou de citar, por exemplo, o uso da energia solar, né? Uma série de coisas estavam já sendo apropriadas nesse processo. Então, se a gente for capaz de pensar o MEI, nesse momento, que eu sei que eu tenho, não é só um governo que não vai fazer, é um governo que é oposição a qualquer iniciativa que seja tomada, de que você tenha um processo minimamente democrático no país, que você tenha os governadores do Nordeste que estão tratando com a forma responsável como deve ser tratada a pandemia. Então, eu tenho um governo que faz oposição a qualquer perspectiva de você ter, não é, um crescimento e você tratar o tema da desigualdade. Veja, desigualdade é uma palavra que sumiu do vocabulário, não existe mais.
E a nossa grande chaga é a desigualdade. Então, como é que eu vou pensar isso? Eu diria que a gente tem duas frentes, que eu acho que essa é a nossa última fala, então já encerrando, né? Eu acho que a gente tem a primeira perspectiva que foi trazida pelo Sérgio, a gente pensar os bancos cooperativos, os bancos comunitários, pensar novas formas de financiamento estruturadas com base em, talvez, em fundos privados que possam, onde a gente possa fazer algum tipo de captação de recursos e a gente possa vir a fomentar algumas cadeias produtivas, né? De que maneira, de forma solidária, a gente vai estar lidando com alguma dessas cadeias, e com o pouco que a gente tem, o pouco de recursos que a gente tem, lidar com dois setores que eu acho que são importantíssimos e que continuarão a ser, até porque nós temos uma pandemia que já se sabe, ela tem um processo ciclo, que é você ter todo o sistema econômico da saúde que a gente vai precisar, né, pensar como é que eu fomento, né, estruturas e processos inovadores com as universidades, o processo de industrialização desse setor e a agricultura familiar, que é a produção de alimentos saudáveis, que a gente precisa garantir, né, que as pessoas não passem fome. Então, eu finalizaria dizendo assim, que em que pese todos sabermos, né, a importância dos bancos públicos, no cenário que a gente está, a gente vai precisar pensar alternativas, especialmente, e aí o auxílio emergencial, ele foi fundamental para mostrar a grande massa de trabalhadores autônomos nesse país que está completamente desprotegido, que você não tem nenhuma política, não é, que o atenda, e as micro e pequenas empresas que poderiam ser exatamente, né, o foco dessa abordagem, até para poder você criar uma rede, né, de proteção social para esses trabalhadores, você tem visto pelo presidente da Caixa como querem uma molezinha, porque a frase que ele usou foi exatamente essa, esse pessoal quer uma molezinha, ou seja, não tem política pública para essas pessoas, né? Então, eu penso que esse é o grande desafio que a gente tem nesse momento, quando a gente discute o papel dos bancos públicos, e a gente sabe qual foi a importância dos bancos públicos quando a gente precisou deles, especialmente na crise em 2008, e o cenário que se coloca para estruturarmos todos, né, que temos compromisso, né, com a dignidade, com a cidadania e com as pessoas, né, em cuidar das pessoas, para onde é que a gente vai olhar, e que políticas a gente pode pensar e desenhar para poder trazer esperança, né, porque eu acho que a nossa grande vocação é a vocação da esperança, da solidariedade e da construção de um mundo mais justo. É isso. Maria Fernanda, muito obrigado, mas eu queria, Maria Fernanda, já propor, e nós vamos começar agora uma rodada, porque nós já estamos a 55 minutos, o tempo passa muito rápido, e ia propor para você e para os demais que nós fizéssemos uma continuidade disso, tá? Porque eu acho que nós temos várias aqui questões que foram levantadas que precisariam ser mais... A gente fizesse um segundo programa sobre isso, porque acho que todos aqui estão trazendo muitas informações. Então, vamos às considerações finais. Eu acho que nós temos aí, no máximo, 2 minutos para cada um, mas com o compromisso nosso aqui, acho que o meu diretor não vai discordar disso, está aqui, ele está em off, agora está on-off, mas fazer uma continuação disso. Ricardo, por favor, as considerações finais. Não, muito breve, porque acho que a Maria Fernanda já, de certa forma, fez um apanhado, tanto da questão política quanto da questão econômica. O governo Bolsonaro, esqueça qualquer papel relevante para os bancos públicos, vamos lutar para que não privatize o Banco do Brasil e para que não define a Caixa Econômica Federal e os demais bancos regionais. É óbvio que nós temos um problema concreto, é que nós cometemos uma falha gravíssima, que foi a falta da pedagogia política com os funcionários dos bancos públicos, durante os 13 anos e meio. E a falha é nossa, de todos nós. Durante os 13 anos e meio do governo Lula e Dilma, nós não conseguimos criar a pedagogia política para que essas pessoas entendessem, funcionários do Banco do Brasil, que votaram na sua maioria, a Caixa também, e Nordeste talvez seja diferente pela conformação política regional, votaram na sua maioria no Bolsonaro, apoiaram o golpe de 16. Nós falhamos nisso, porque eu vivi o que foi o Banco do Brasil no governo Geisel, governo Figueiredo, governo Sarney, governo Collor, governo Fernando Henrique Cardoso. No governo Fernando Henrique Cardoso nós tivemos, num ano, 22 suicídios no Banco do Brasil. Notificados, fora aquilo que não foi notificado. A Caixa Federal estava sendo fatiada para ser privatizada em parte e
esvaziada na outra parte. Então, nós falhamos. Então, para concluir, no tempo que me foi dado, eu acho que esse debate tem que continuar, mas nós temos que fazer a luta política para convencer os funcionários dos bancos públicos de que eles têm algo a fazer para que esses bancos não se percam, ou pela privatização, ou pelo esvaziamento. E esse debate é fundamental para o país. Nós sempre dissemos isso, continuamos dizendo. O Brasil tem o privilégio de ter 5, 6, né, com o FINEP, 6 instituições financeiras públicas capazes de fazer desenvolvimento. Só com governos de traço democrático popular é que eles foram acionados para isso. E hoje estão sendo novamente esvaziados, apesar de toda a crise. Então, obrigado, um abraço para todos que participaram e vamos sim fazer outras conversas sobre isso. Obrigado, Ricardo. Gustavo, a palavra é sua. Bem, eu me sinto às vezes um estagiário, mas hoje eu estou aqui com 3 ídolos meus aqui, né, Crivelli? 3 bancários aqui que fizeram um grande histórico, né, na luta dos nossos companheiros do dia a dia. E tanto o Bezoini quanto a Maria Fernanda acabaram falando 2 coisas importantes e que a gente, aí falando como dirigente sindical, né, temos tido dificuldade, né, de colocar os bancários a entender este momento. Eu já nem falo mais da eleição que passou, eu estou falando deste momento agora, que eu digo para eles, olha, a eleição passou, amigo, reconhecer e mudar, né, seus posicionamentos, aquelas coisas que você entende, e te enaltece. A gente tenta falar isso para eles, né? Entenda você, companheiro da Caixa, companheira da Caixa, que está na agência nesse momento, né, que você está fazendo algo muito importante. Não só para você, não só para quem você está atendendo. Você está garantindo que a instituição fique forte depois dessa pandemia. Você está provando que ela é indispensável para esse país. Você é amigo do Banco do Brasil, você é amiga do Banco do Brasil. Você está trabalhando, você está fazendo o banco rodar, você também está pagando parte desse auxílio emergencial. Você está dizendo para a população que este banco aqui no sertão, aqui em qualquer lugar do país, na periferia, que este banco é importante depois dessa pandemia. Que sem essas empresas centenárias, essas 2 centenárias, o Banco Nordeste, sem o BASA, sem essas empresas, sem tudo que foi construído, não só pelo governo PT, mas por outros governos no passado, da grande importância que essas empresas vão ter para o nosso futuro próximo. Então, apesar desse governo que diz e daí para o povo, vai morrer gente e daí, apesar disso aí, outra primavera virá. Esse governo acabou. Quem está dizendo, inclusive, que quebrou o país é o Intercept, da Inglaterra, um jornal de extrema-direita. Esse governo já quebrou o país. Nós temos já que estar trabalhando a próxima perspectiva, porque o próximo ciclo ele vai chegar. Vou aguardar o seu convite novamente para a gente continuar a conversa, Crivelli. Por favor. Primeiro, os temas são tão amplos que realmente dá vontade de continuar numa outra oportunidade. E eu queria trazer mais uma questão aqui, que já foi tocada meio de relance por nós. Que o Ricardo tocou, inclusive, fazendo um pouco do balanço do que é a compreensão política do conjunto dos funcionários públicos, dos bancos estatais, em relação ao que aconteceu no país. Eu não tenho a menor dúvida, se pegar os dados, o governo Lula e Dilma foram os melhores que o país já teve, sobre todos os aspectos, sobre aspectos das políticas públicas, e inclusive nos aspectos corporativos, negociais, com os funcionários do banco, né? E, apesar disso, a gente não conseguiu engajar uma boa parte desses funcionários na perspectiva de construir esse banco público, construir essas opções de atender melhor a sociedade brasileira. Uma parte deles, pelo contrário, rejeitou essa direção. Quando nós éramos sindicalistas, a gente tinha uma ideia genérica de trazer um conceito de gestão diferenciado para essas instituições. Um pouco da ideia de uma gestão participativa, um pouco de inspiração na coparticipação que a gente já assistia na Alemanha,
A gente não conseguiu inovar quase nada nesse aspecto do gerenciamento dos recursos humanos, no diálogo, na construção estratégica conjunta com os funcionários. Digo isso no Banco do Brasil, acredito que também nos demais bancos não houve um sucesso, uma alteração tão grande nesse sentido. Acho que esse permanece sendo um desafio, quer dizer, um governo que queira implementar uma agenda democrática e popular precisa incorporar os trabalhadores públicos e das estatais no seu projeto, ganhar a alma desses trabalhadores. Óbvio que a orientação política de quem vence uma eleição ela é muito forte, mas o convencimento social, o engajamento, a mudança dos critérios, sair de uma gestão de recursos humanos tradicional, como a gente viu no Banco do Brasil, em muitos momentos a gente tinha pressão nas agências, o programa de metas igualzinho do que era antes, a gente não tinha uma transformação real no relacionamento direção-governo-bancários. E eu acho que isso é uma coisa que a gente ficou devendo, essa reflexão, para que a gente transforme os trabalhadores numa potência social a favor de um projeto nacional. Eu acho que esse é um desafio importante que a gente precisa refletir sobre o que foi feito. Então, eu acho assim, reafirmar nossos acertos é fundamental, não tenho dúvida, refletir sobre algumas falhas e algumas coisas que a gente não conseguiu completar também é fundamental para que a gente possa, enfim, contribuir mais ainda para a criação desse projeto nacional, democrático e popular, que a gente continua sonhando para o país. Obrigado, Sérgio Rosa, Maria Fernanda. E você tem a oportunidade de complementar algumas coisas que você não conseguiu aí. Eu acho que o que pensei falar, né, quero agradecer o convite, o Efraim, o Crivelli, dizer da alegria de compartilhar aqui com o Ricardo, com o Sérgio, com o Gustavo, e penso que esse tema do debate interno, né, com os empregados, que é o processo de discussão, de formação, ele talvez seja o maior desafio que a gente tem agora, né? Talvez o maior desafio nosso seja exatamente fazer essa discussão, fazer esse debate. Eu acho que o Gustavo está correto, é olhar para frente, né? O processo eleitoral já ficou em 2018, as pessoas começam a ter mais clareza do que está acontecendo, mas eu penso que esse é o grande desafio hoje que a gente tem, né? É rediscutir uma proposta de país, um projeto, e como eu, sendo servidor público, eu sendo autônomo, qual é a minha responsabilidade, né, nessa construção, como é que eu vou participar, né, da vida política e de que maneira a gente pode dar a nossa contribuição. Então, penso que a discussão da formação política é uma discussão importantíssima a ser feita. Obrigada, Crivelli. Olha, eu agradeço imensamente, Maria Fernanda, você demonstrou uma grande resiliência, eu acho que nós colocamos vários temas aqui importantes. Obrigado, Ricardo Berzoini, mais uma vez. A Gustavo Tabatinga, grande companheiro do Nordeste e agora também na Negociação Nacional dos Bancários, muito importante. Sérgio Rosa, muito obrigado, foi uma grande satisfação encontrá-lo aqui e com contribuição crítica, com a capacidade de reflexão e interpretação do país e do banco que passou grande parte da sua vida, né? Obrigado a todos aqueles que nos acompanharam até agora, e lembrando a todas as pessoas que estão seguindo o Diálogos, dia 11 de junho nós voltamos com mais um programa. Acompanhe aí, clique no nosso endereço, no endereço da Veredas, no YouTube, e acompanhe também através dos escritórios parceiros Crivelli Advogados e Normando Rodrigues. Obrigado a todos e todas, até a próxima.